Boa noite a todos, mais uma vez, com muita alegria que nós estamos aqui novamente, compartilhando esses momentos fraternos com todos vocês. Hoje, infelizmente, é o último dia de comemorações do aniversário do nosso querido Seara de Luz, mas igualmente importante, como foram todos os outros dias que já estivemos juntos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando, aos que estão eventualmente hoje pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos, estamos todos muito felizes em poder participar dessas comemorações de aniversário de uma casa tão querida, né? Então, hoje, novamente, estamos com uma programação bastante rica, bastante interessante, e gostaríamos de apresentar primeiro os nossos eventos da noite. Nós vamos começar, como sempre, com a nossa prece de abertura, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Excepcionalmente, hoje nós teremos 2 depoimentos de trabalhadores nossos queridos da nossa casa. Inicialmente, nós vamos ter o vídeo do nosso querido Edélcio, que vai ser apresentado logo depois da prece. Depois desse vídeo do Edélcio, nós vamos ter uma apresentação também em vídeo da nossa mocidade. Os jovens se reuniram para apresentar uma música para a gente, ficou realmente muito bonito, espero que vocês gostem. Na sequência, nós vamos ter a palestra da noite. Essa palestra vai ser do nosso querido amigo Nestor Fidelis, que está chegando até a nossa casa hoje pela primeira vez, mas que já está sendo incorporado ao nosso grupo de amigos e trabalhadores. E ele veio trazer a palestra para a gente: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, depois da palestra do Nestor, nós teremos o nosso segundo vídeo, que será do Eduardo Borges, e depois a nossa prece de encerramento. Eu espero que todos vocês gostem, aproveitem bastante e que isso fique registrado, vamos dizer assim, na memória de todos nós, como uma grande comemoração, com muita alegria, pelo aniversário da nossa querida casa Seara de Luz. Se vocês me permitem, agora eu vou fazer a nossa prece de abertura, rogando a Jesus que se faça presente entre nós, assim como os nossos amigos espirituais, que participam ativamente das nossas atividades, quer presenciais, quer virtuais, unindo os nossos corações em pensamento, em alegria, em gratidão, pelos momentos preciosos que passamos juntos durante todo esse mês, em agradecimento pela casa tão querida que nos acolhe de braços abertos, sempre com muito carinho, com muito amor, rogando a Jesus que ela continue por muitos e muitos anos, sendo esse ponto de referência, sendo esse espaço de acolhimento, de paz, de harmonia e de encontro com amigos espirituais, encarnados e desencarnados, como jornadeiros como nós, que buscam a palavra de Cristo através da doutrina espírita, através do Evangelho, através dos ensinamentos da espiritualidade superior. Agradecemos imensamente, Jesus, essa grande oportunidade de estarmos juntos buscando o Teu reino. E pedimos licença para iniciarmos mais uma noite de festividade, mais uma noite de comunhão e de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos assistir o depoimento do nosso amigo e companheiro de trabalho, Edélcio, falando um pouquinho da sua experiência
no Seara de Luz. Vamos ver. Olá, pessoal. Foi me solicitado para falar sobre a minha participação no Centro Espírita Seara de Luz. Tarefa fácil fazer isso, mas vamos lá. Eu participo da casa desde a sua fundação. Eu me lembro que quando nós começamos as atividades do Seara de Luz, dispunhamos tão somente de uma sala para a realização daquilo que desejássemos fazer. Hoje, nós temos um ambiente muito diferente, amplo. Temos um ambiente acolhedor e que atende à possibilidade de realização de várias atividades ao mesmo tempo. Fazer isso de um ponto ao outro não foi fácil. E só foi possível graças à colaboração de muitos companheiros, muitos amigos, irmãos dedicados que se empenharam e alguns se empenham até hoje. Não vou citar nomes, porque naturalmente todos são merecedores do nosso reconhecimento e da nossa dedicação. Participei, nesses 39 anos, de diferentes atividades. Algumas delas contribuí com outros companheiros para a sua criação, seja na área de passe, de atendimento fraterno, de reunião mediúnica, coletando material para a realização de boletins periódicos, para material direcionado ao histórico da casa, formação de orientação aos trabalhadores através de cursos, através de encontros, enfim, várias foram as atividades. Estive também na diretoria, participei como na atividade de secretário, tesoureiro, diretor de doutrina, presidente da casa, em algumas delas, em mais de uma atividade. Sempre gostei de estabelecer orientações para todos nós, para que pudesse estabelecer um bom convívio entre os envolvidos, seja da casa como um todo, como assim também dos grupos. E para isso, observando que o universo funciona baseado em leis, eu procurei associar o incentivo de criássemos regulamentos para as nossas atividades. Entre os vários trabalhos que eu participei, eu gostaria de mencionar um que envolve toda a casa. Todos os trabalhadores podem atuar em benefício de um necessitado. Portanto, deve conhecer como funciona esse trabalho, para que o resultado buscado e alcançado seja melhor. Eu estou falando do SIT, que quer dizer Sistema Integrado de Tratamento Espiritual. Esse é um trabalho que eu peço com muito carinho para que todos os envolvidos possam dar a sua contribuição, o melhor limite das suas possibilidades. Porque ele vai fazer com que aquilo que a doutrina explica, aquilo que o Evangelho de Jesus propõe, seja realizado em favor do necessitado da melhor forma. Nesse momento, eu lembro de várias atividades, mas o tempo me é escasso para relatar uma delas. E eu aproveito o momento para direcionar a espiritualidade maior, Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que continue assistindo, orientando e conduzindo para a realização do bem a toda essa coletividade vinculada ao Centro Espírita Serra de Luz, que é considerado, desde lá do seu início, o caminho do socorro. Muito obrigado. Muito bem.
Agora, como eu já havia dito, nós vamos assistir o vídeo da mocidade. Vamos lá. Bom, gente, desculpa, eu acho que a gente teve um pequeno problema técnico aí, o nosso Vitor vai tentar corrigir, e ao final da palestra, então, a gente coloca a apresentação da mocidade para que a gente tenha o prazer de desfrutar desse trabalho tão bonito que eles fizeram, que eles prepararam para a gente. Tá bom? Eu vou chamar agora, então, para se apresentar e para fazer a nossa palestra da noite, o nosso amigo Nestor Fidelis. Ele é advogado, trabalhador de Centro Espírita em Cuiabá desde 1993, e parte da diretoria da Federação Espírita do Mato Grosso desde 2000, do Centro Espírita Joana d'Arc desde 2018, é escritor de artigos e palestrante também. A palestra dele hoje será Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Nestor, é um prazer receber você aqui hoje, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Que alegria, Ruth, caros amigos, Seara de Luz. É uma alegria realmente podermos nos encontrar aqui no mundo virtual, neste mês festivo de 39 anos da Casa Espírita. Que maravilha nós podermos aqui permutarmos nossos sentimentos, nossas vibrações, nossas melhores energias. É muito bom. Falo aqui com vocês hoje diretamente de Cáceres, Mato Grosso. Estou aqui do ladinho da Bolívia. E, graças à tecnologia, nós podemos estar juntos, apesar da distância física, mas sentindo toda essa emoção que a Ruth trouxe, o depoimento do nosso amigo Edelson, se não me engano, muito fraterno, muito acolhedor. E para nós é uma alegria poder participar desse momento. É motivo de gratidão. E que bom que nós podemos, então, estar aqui, refletindo hoje a respeito do tema Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Realmente, este assunto mexe muito conosco. Então, nós trouxemos aqui algumas anotações de passagens do Evangelho e das obras básicas da doutrina espírita, a fim de que possamos, nesses minutos, aqui no meu reloginho são 19 horas e 19 minutos, porque eu estou num fuso horário diferente dos fuso horários de São Paulo, mas é tempo suficiente para que nós possamos aqui permutar algumas impressões e sentimentos e reflexões que a nossa libertadora doutrina espírita nos traz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um convite de Jesus para todos nós. É uma proposta de Jesus, como tantas outras. Principalmente aquela quando ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, vamos encontrar nos versículos 28 a 30, Jesus propondo, convidando, conclamando, erguendo os braços espiritualmente a nós,
Vinde a mim amorosamente, ele diz. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou em outras traduções, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então vejamos, Jesus diretamente falando aos nossos corações. É óbvio que os evangelhos foram escritos após a desencarnação de Jesus. Mas, se nós pegarmos os textos, sobretudo dos 4 evangelistas, vamos ver que todo esse arcabouço teleológico da proposta amorosa de Jesus está contemplado em cada um dos textos, cada um com o seu jeito de falar, cada um com o seu jeito de traduzir, mas não perdemos a essência de forma alguma. Ao contrário, reforça em nós, quando nós lemos cada um dos 4 evangelhos, as passagens próximas, similares, quase que iguais na escrita, e mesmo considerando que o apóstolo João escreveu isso 60 anos após a desencarnação de Jesus, mas nós vamos perceber o quanto ali está um roteiro seguro de amor, de justiça e de caridade, a fim de que nós possamos nos encontrarmos conosco mesmos e, assim, irmos em busca da felicidade que na Terra é possível para nós. Vinde a mim, diz Jesus. Neste mundo em que muitas vezes nós nos encontramos depressivos, aborrecidos, com pouca paciência, sentindo que o mundo vai cair sobre nós. Quantas vezes nós nos sentimos sobrecarregados? Quantas vezes sentimos a dor da indiferença do próximo para conosco? Ou, pior ainda, quando percebemos que nós estamos sendo indiferentes em relação àquela pessoa que está convivendo conosco, seja na condição de um familiar, de um companheiro de trabalho. Vinde a mim. Todos vós, quantas vezes nós nos sentimos sobrecarregados, aflitos, oprimidos? Quem de nós não tem más tendências a serem domadas, transmutadas? Quem de nós pode atirar a primeira pedra no sentido de sermos carecedores do perdão nosso mesmo e do nosso próximo? Quem de nós não tem insegurança, depressão, como dissemos, medo, inveja, mágoas, rancor, dificuldades no relacionamento com as pessoas, principalmente no nosso enfoque aqui de celebração de 39 anos de Casa Espírita? Quantas vezes na convivência com o próximo tivemos dificuldades? Ou nos sentimos injustiçados por algum motivo? Nos sentimos oprimidos e sobrecarregados e criando expectativas em relação à conduta do outro, quando a proposta cristã é: vinde a mim, a Jesus, todos nós. E ali, no seu Evangelho de Jesus, nós encontraremos alívio. Eu vos aliviarei. A Casa Espírita não vai tirar de nós as nossas dificuldades, as nossas dores. Não vai. O passe não é um passe milagroso. O passe produz coisas excelentes, se nós tivermos fé, se a Casa Espírita estiver bem organizada, se os trabalhadores estiverem em boa sintonia. Mas o trabalho para encontrarmos alívio que Jesus nos propõe é um trabalho interior de cada um de nós. Muitas vezes estamos frequentando o centro espírita mecanicamente, entregando mensagens na porta mecanicamente, fazendo atendimento ao outro sem autoatendermos a nós mesmos, como robôs. E é preciso fazer mais do que isso, porque nós já temos um contato com a verdade. O alívio que Jesus nos diz não significa que nós estamos, porque temos anjos de guarda, livres de provas e expiações. Ao contrário, nós pedimos para passar por esta encarnação
por esta reencarnação com todas as situações pelas quais estamos passando. Não tenhamos dúvida de que Deus não está de brincadeira com a nossa vida, agindo por capricho. Ao contrário, por amor a nós, permite que nós passemos pelas provas a fim de que possamos progredir, ir em sentido dele. Vinde a mim todos vós, todos nós, portanto, que Jesus nos aliviará. E ele prossegue, tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? A palavra jugo não é uma palavra que nós utilizamos corriqueiramente nas nossas conversas, nem no centro espírita. O meu jugo. Jugo? Mas se nós buscarmos o sentido da palavra no dicionário, vamos perceber que é sinônimo de canga. E canga, para aquelas pessoas que já têm uma experiência de vida mais longa, vão se lembrar que são instrumentos colocados sobre animais para dar-lhes direção. É como se fosse o volante de um carro. Era um instrumento que colocava nos carros de boi, nas carroças, canga. Porque Jesus falava na linguagem daquela época. Naquela época não tinha volante, não tinha marcha para trocar. Então ele falava de uma forma que as pessoas pudessem entender. Tomai sobre vós o meu direcionamento. E qual é o direcionamento de Jesus? Qual é a lei maior? Quando nós estamos trabalhando ou estudando as leis humanas, vamos perceber que a lei maior de uma nação é a Constituição. É a lei que todas as outras leis devem obediência a ela. Sem o que são leis inválidas, inconstitucionais. É a lei maior. A Constituição de uma nação no Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas em termos de leis divinas, segundo a nossa doutrina espírita, a lei maior é a lei de justiça, amor e caridade. Então esse é o jugo, esse é o direcionamento. Em qualquer circunstância em que eu esteja agindo, pensando ou falando, é necessário que passemos todos os nossos atos, pensamentos e falas pelas três peneiras. Será que eu estou sendo justo com o que estou produzindo, pensando, transmitindo em pensamento? Será que eu estou sendo, além de justo, amoroso? Ou estou sendo invejoso? Ou estou fazendo alguma coisa por interesse? Porque o amor e a caridade complementam a lei da justiça, segundo dizem os espíritos a Allan Kardec. Será que estou sendo caridoso com o meu ponto de vista? Ou estou exigindo muito do próximo aquilo que eu não exijo nem de mim mesmo? Ou que não sou caridoso nem comigo mesmo, me auto-exigindo além do que eu posso, naquele momento, conseguir? O jugo de Jesus são as leis de Deus. Tomai sobre vós o meu direcionamento e aprendei comigo, Jesus. Por que ele diz aprender comigo? Porque ele já é o Espírito puro, o Espírito crístico. Quando nós lemos o livro de Emmanuel, na qual ele diz a respeito da formação do planeta, me fugiu o nome do livro agora. Enfim, é Luz alguma coisa. E faço palestra sobre esse tema e esqueci agora. Mas enfim, A Caminho da Luz, lembramos. Diz ali Emmanuel que Jesus recebe diretamente do Pai Celestial a incumbência de, extraindo uma massa da estrela solar, que se desloca e se encontra depois em órbita, numa distância tal que permite a vida humana na Terra. Nem mais perto, nem mais longe. Ali Jesus já estava designado, ali, há bilhões de anos, a ser o governante do nosso planeta. Ali ele já era um espírito puro. E quantas transformações o planeta vem passando, até que se fez necessário que ele encarnasse. O único ser que na Terra não reencarnou, veio uma vez apenas. Porque era o momento de vir trazer a segunda revelação. As leis de amor, de justiça, de caridade, de fraternidade, de perdão, de compaixão. Um jugo praticado. A verdade em prática. Aprendei comigo, diz ele. Porque ele é manso e humilde de coração, já desenvolvidos em plenitude essas virtudes. A mansidão e a humildade de coração, ou seja, para que nós possamos viver em felicidade nos relacionamentos interpessoais, inclusive, na casa espírita se faz necessário aprender com Jesus a virtude da mansidão,
e a virtude da humildade de coração, aí sim encontraremos descanso para a alma, que não é férias. Jesus não está dizendo, vem me seguir que você vai ficar tranquilinho, seus problemas acabaram. Não é essa a proposta de Jesus. Não é fantasiosa. O que ele está dizendo em relação a descanso para a alma é viver em estado de alívio, de plenitude, de completude com ele. Isso é possível para nós. Isso é possível nos relacionamentos. Aí sim faz sentido encontrar a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A que verdade Jesus está se referindo aí? A que verdade Jesus faz menção? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade que nos liberta? Que tem essa capacidade de nos libertar. Libertar do quê? Se é necessário que nós nos libertemos, o que nos estagna? O que nos prende? O que impede o nosso estado de felicidade, que é possível a felicidade relativa na Terra? Diz a canção popular brasileira, que quem semeia amor vai encontrar felicidade. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Viver em luta, caminhando no sentido do bem. Às vezes vem um temporal, uma tempestade, mas tudo passa. Tudo volta ao normal quando nós nos encontramos em completude, seguindo o jugo do Senhor. Então, muitas vezes não, quase que sempre, o que nos impede, o que nos prende, são as nossas paixões, são os atos derivados do egoísmo, do orgulho, que são as chagas da humanidade, os vícios que nós adquirimos ao longo de séculos. Não foi nesta encarnação que nós nos tornamos mais egoístas, mais orgulhosos. Quando alguém nos fala alguma coisa, dentro de nós, a gente pensa assim mesmo, quem essa pessoa pensa que é para falar assim comigo? Não fazemos isso? Como se fosse possível dar carteirada nos outros, dentro de casa, no centro espírita, no trabalho. Quem ela pensa que é? Um ser humano como nós, um espírito imortal, com capacidade de falar. Às vezes, o que chega para nós não nos agrada, mas é um instrumento muito interessante, importante e essencial para que nós possamos nos avaliar. Será que faz sentido o que essa pessoa está apontando para mim? Será que eu posso aprender alguma coisa com isso? Será que até com agressão alheia é possível aprender alguma coisa? Sempre é possível peneirar e trazer alguma coisa. Então é preciso que nós nos libertemos disso. E para que nós nos libertemos, é conhecendo a verdade. Que a verdade nos liberta. Que verdade é essa? Há duas verdades que nós podemos compreender. A primeira delas é a verdade universal, da qual Jesus, ou melhor, o Evangelho de Jesus, é a perfeita síntese dessa verdade universal, justamente por todos esses motivos que nós acabamos de colocar. Porque é o ser mais perfeito que Deus oferece a nós, humanidade, para nos servir de modelo e guia, para que nós possamos nos espelhar nele, nos modelar nele, imitar, inclusive. Algum tempo atrás, parecia estranho falar imitar Jesus. Porque muitas vezes nós caímos na tentação de querer fazer coisas que não estão ao nosso alcance, ou então de ficar numa postura piegas. Quantas vezes nós vimos pessoas fingir que estão incorporadas para chamar atenção ou para que outros desavisados deem créditos para eles, que estão fingindo. Quantas vezes nós vimos pessoas imitando a voz de Chico Xavier, sem perceber o ridículo daquela atitude, porque Chico Xavier tinha aquela voz daquele jeito, porque aos 10 anos de idade ele já tinha doença pulmonar, por trabalhar como empregado numa indústria têxtil. 10 anos de idade. Quantas vezes nós vemos pessoas querer fazer palestras com aquele jeito de Divaldo Franco, que é dele. Cada um de nós tem o nosso jeitinho, que façamos do nosso jeito. Claro, nos espelhando em Chico Xavier, em Divaldo Franco, nas qualidades desses seres, que também não são perfeitos, mas são luzes para nós no roteiro. Mas é importante que façamos do nosso jeitinho. Agora, uma das formas, verdadeiramente falando, que os pedagogos nos mostram
de nos modelarmos, de modelar a conduta de Jesus, é sim buscar imitar. Não no pieguismo de perder a nossa própria condição, o nosso próprio jeito de fazer as coisas, mas de observar as virtudes e procurar imitar. A imitação é o primeiro passo. Por que que os filhos se tornam fumantes quando se tornam adolescentes ou jovens? Porque os pais fumavam em casa. Por que que os filhos se tornam drogados? Porque os pais fazem uso de drogas em casa, de medicamentos, de bebidas alcoólicas. E tem aqueles pais que acham engraçado pegar a chupeta, colocar na bebida alcoólica e pôr na boca do bebê. Você se dá conta que muitas vezes ali naquele corpo infantil está um espírito que foi viciado em outras reencarnações, que não pode ter contato com substâncias entorpecentes, como é o álcool. Então, o processo de imitação, sem que nós percebamos, acontece o tempo todo. A proposta para nós cristãos é imitar Jesus, conhecendo a verdade, o Evangelho, essa verdade universal. Nos recordamos que, ainda na adolescência, quando frequentávamos a Igreja Católica, havia uma música do Padre Zezinho que nós cantávamos na missa e dizia assim: o que podia fazer para se sentir mais feliz? E a proposta era amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, e ao final do longo dia, eu sei que sentiria muito mais feliz. Essa proposta do Padre Zezinho, para nós espíritas, ou para evangélicos, umbandistas, budistas, ateus, é a proposta. Seguir o modelo. O que eu posso fazer para aprender com ele e seguir o modelo? Jesus é essa verdade universal e isso é irrefutável. São duas verdades que nós buscamos, então. A primeira, a verdade universal, da qual o Evangelho é a síntese. E a segunda verdade é aquela verdade que está dentro de nós. Tudo que existe no nosso interior, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas virtudes que já estamos trabalhando, mas também os vícios que nós adquirimos, tudo que está dentro de nós, esse conjunto todo que cada um de nós traz, é a nossa verdade. Existe a verdade, portanto, que é a verdade universal, e existe a verdade que está na nossa intimidade. Para se conhecer a verdade, então, existe apenas um único meio seguro para conhecermos essa verdade que se encontra dentro de nós. E essa questão está muito, muito clara para nós espíritas e tantas vezes foi falada. Conhece-te a ti mesmo. A resposta da questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. É necessário que busquemos nos conhecer. Nossa, mas o Espiritismo fala tantas vezes disso. Vamos voltar muitas vezes a falar disso. Mais do que falar, vamos pensar muitas vezes nisso. Vamos sentir se isso faz sentido dentro de nós. É preciso que nos observemos. É preciso que ouçamos o que o próximo está nos dizendo, ainda que não traga de uma forma muito amorosa, muito fraterna, mas o próximo sempre está nos trazendo subsídios para que nós possamos nos auto-observar. Será que é verdade mesmo? Será que eu estou mudando de comportamento? Será que eu deixei de cumprimentar tal pessoa? Por que eu me sinto assim ou assado em tal momento? Por que muda a minha emoção por certas circunstâncias? Por que eu aumento a voz para falar com certas pessoas, com outro estou submisso? São processos de reflexões, fazer pergunta para nós mesmos. Por que está acontecendo isso comigo? Quando nós não fazemos isso, caímos nas tentações. Então, vamos lá. A verdade pode causar conflitos? É a pergunta. Quando nós vivemos com pessoas, seja na família, na escola, na faculdade, no trânsito, nas atividades profissionais, no meio espírita. Tem gente que pensa que espírita é tudo santinho, não é? E tem as pessoas que são os controladores da vida alheia. Os que convivem conosco e não são espíritas. E ficam torcendo para a gente derrapar, para falar, você não é espírita não, espírita não faz isso. Não tem gente assim? Olha, aqui em Mato Grosso tem, não sei se em São José dos Campos tem, mas existem pessoas aqui que estão de olho na gente. E não são somente encarnados.
Os nossos irmãos do outro lado da vida, aqueles que são vítimas do passado, nossas vítimas, estão ao nosso lado. E muitas vezes criando situações para que nós venhamos a cair. E eles se sentirão felizes. Hipocritamente felizes, porque não é uma felicidade real. Não é a felicidade que preenche, mas ao contrário, vai lhes trazer ainda mais tristezas. Porque ninguém produz mal a outro sem ficar triste também dentro de si. Sem sentir-se mal dentro de si. Todo o bem que fazemos a alguém faz bem primeiro para nós mesmos, porque essa energia toma conta da gente, o mal também. O fato é que, na convivência entre seres humanos, é impossível não ter conflitos, porque cada um é um universo de pensamentos, de sentimentos, de históricos de aprendizado familiar, de históricos reencarnações passadas. É natural que existam conflitos. Já viram um casamento sem conflito? Se estiver sem conflito, tomemos cuidado. Porque aí nós não estamos aprendendo um com o outro. É natural que existam conflitos, que sejam conflitos mínimos, respeitosos. Mas unanimidade é uma coisa muito estranha. Ou alguém está se anulando para seguir o outro, ou alguém está impondo o seu pensamento sobre o outro. A verdade pode causar conflitos. E Jesus foi muito claro quando ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, quem me segue vai gerar uma situação de conflito nas relações. Porque não são todas as pessoas que estão querendo seguir Jesus. E é fácil seguir Jesus, né? É fácil amar? É fácil perdoar? É fácil amar o inimigo? Claro que não é fácil. Isso exige trabalho, esforço, empenho, dedicação, perdoar a nós mesmos o tempo todo, porque nós nos equivocamos nessa caminhada de querer também evoluir. A verdade pode sim causar conflitos. Principalmente quando queremos que a verdade que está dentro de nós, ela espelhe fielmente a verdade universal que está nas obras, que está no Evangelho. Por já conhecermos a verdade libertadora, queremos muitas vezes que essa verdade seja sentida e vivenciada como num passe de mágica. Então vejamos, nós estamos buscando conhecimento da verdade universal, no caso nosso aqui, por meio do Evangelho. Estamos fazendo essa referência muito clara, porque tem pessoas que não conhecem o Evangelho, estão vivendo no Oriente Médio, no Japão, na China, em países que não têm contato com o Evangelho e não estão condenados a não evoluir. Claro que não. Mas para nós, o básico é o Evangelho. E por conhecermos esse Evangelho, muitas vezes queremos impor para nós que a nossa verdade interna aceite como num passe de mágica, sem esforços. Há uma intensificação, portanto, de conflitos desnecessários. Porque não é possível autodecretarmos para nós mesmos uma mudança interior. Olha, eu tenho que mudar. Porque alguém falou que eu tenho que evoluir. Olha, eu tenho que desenvolver a mediunidade. Eu tenho, porque alguém falou que eu tenho alguma coisa, então eu tenho. E a pessoa começa a se forçar a situações que não são reais. Sem perceber que ela está perdendo a oportunidade de se avaliar amorosamente, de aprender, e começa a se obrigar, a se exigir. E quando a pessoa cai nesse movimento de perfeccionismo, veja bem, nós somos seres perfectíveis. Estamos a caminho da perfeição. Ao longo das reencarnações, serão muitas ainda, para chegarmos a esse estágio. Mas o fato de querermos nos tornar pessoas melhores não deve ser motivo para cairmos no movimento psicológico de autoexigência, de forçar a barra, como diz aí a moçada. Quando nós caímos nessa situação, cuidado, porque nós vamos encontrar prantos e ranger de dentes de nós mesmos. Porque quem cai no movimento de perfeccionismo vai se frustrar. Porque não é possível ser perfeito no estágio evolutivo em que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Não é possível. Vai encontrar frustração, decepção, autodecepção. Não é porque estamos buscando o conhecimento da verdade que teremos condições de impor essa verdade universal para dentro da nossa verdade interior. Desenvolvemos vícios ao longo de séculos, não é do dia para a noite. É necessário que tenhamos uma decisão firme, sem dúvida. Eu quero levar uma vida mais virtuosa e fazer esforços para que isso se torne uma realidade. Mas esforçar é trabalho do dia a dia. Na visão espírita, trabalho é toda ou qualquer ocupação útil, principalmente do autoconhecimento e buscar o autodomínio.
não cair em conflitos desnecessários. Então, o caminho para a libertação, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, esse caminho vai encontrar 3 passos. E não tem como sair desses 3 passos. O primeiro passo é de conhecimento. Conhecereis a verdade. É essa a proposta. E a verdade nos libertará. Nós adquirimos conhecimento a partir do momento que vamos em busca do conhecimento. Quando vamos ao centro espírita, o centro espírita nada mais é, além de outras coisas, do que uma escola de comportamento humano, onde buscamos conhecer a verdade, entrar em contato com ela, absorver intelectualmente a verdade, é o primeiro passo. Temos 3 passos, portanto, para nos libertarmos. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. 3 passos. O primeiro é conhecer a verdade. Ir em busca do conhecimento que está nas obras. O segundo passo é o passo do sentimento. Não adianta mais buscarmos apenas o conhecimento intelectual. Para que possamos aprender com Jesus, aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, é necessário estudar e sentir aquilo que estamos estudando. Refletir sobre aquilo que estamos estudando. A Federação Espírita Brasileira, por meio de uma das suas dirigentes, a nossa amiga Marta Antunes, tem viajado aí pelo Brasil todo, trazendo uma nova forma de estudo, que é um estudo aprofundado do Evangelho, refletindo sobre o Evangelho, que é muito válido. Vemos também nas federativas estaduais, como no Rio Grande do Sul, movimentos nesse sentido. Nós, aqui de Mato Grosso, também temos uma proposta de um estudo reflexivo da doutrina espírita. Porque é importante, sem dúvida alguma, buscarmos o estudo do ESD, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita. Muito importante. Mas é importante que aquilo que nós estejamos estudando não seja apenas a busca de um conhecimento intelectual, muitas vezes decorado, para passar de ano. O que adianta decorar sem sentir aquilo? Sem fazer reflexão. Será que isso que eu estou lendo faz sentido na minha vida? Eu posso aprender com isso? Eu posso me tornar uma pessoa melhor, inclusive no relacionamento interpessoal no centro espírita, a partir disso? Ou eu estou querendo conhecer para mostrar conhecimento para os outros, que eu sei mais? Reflitamos sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, a busca do saber. Segundo, sentir esse conhecimento, refletir sobre isso, para que possamos chegar no passo final e último, que é viver. A tríade é saber, sentir e viver. Somente assim, buscando conhecimento, sentindo sentimento, será possível chegar no próximo passo, que é nos tornarmos atores da vida com base no Evangelho, agindo com base no Evangelho, amando com base no Evangelho. O tempo todo. O tempo todo. E assim saímos desses conflitos desnecessários. Esses conflitos desnecessários no relacionamento com outras pessoas no centro espírita, ou no relacionamento conosco mesmo, eles acontecem quando nós queremos exigir, sentir e vivenciar algo que está apenas intelectual. A consequência disso é que nós ficaremos estacionados e não cresceremos. Ficaremos ali estagnados, perdendo oportunidades, perdendo o tempo que Deus nos empresta. Como que podemos evitar esses conflitos? Jesus já disse também: vigiai e orai para não cairdes em tentação. A tentação de revidar uma palavra que foi trazida de uma forma equivocada, porque a pessoa pode não estar no bom momento, é natural também. A tentação de querer nos punir porque nós fomos, de certa forma, deselegantes para com alguém na casa espírita, um companheiro de trabalho. Olha, o que eu fiz, o que eu fui fazer? Melhor eu não fazer mais nada no centro espírita, eu não sirvo para nada mesmo, nunca mais vou abrir a porta do centro espírita, nunca mais vou ler a mensagem, nunca mais vou fazer... E ficamos aqui cheios de nunca mais, fechando as portas da vida para nós mesmos. Não cair em conflitos desnecessários da autoexigência, porque nós temos todo o direito de aprender, inclusive com o passo equivocado. E como que não caímos nisso? Vigiando amorosamente. Vejamos, a vigilância é muito diferente do policiamento.
Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, olha, eu estou me policiando, hein? Fica tranquilo que eu estou me policiando. Polícia faz igual vigia? Ou são atores diferentes aí na sociedade? Qual que é o papel do vigia? Em alguns bairros, o vigia está à noite circulando, apitando, demonstrando, estou aqui, passando a sensação de segurança, observando. E quando acontece alguma coisa errada, o que o vigia faz? Avisa, para que a atitude possa vir depois. E a polícia? Qual é o papel da polícia? Ela, quando tem alguma coisa não correta, ela chega dando assovios, beijinhos e abraços? Ou ela chega com a força coercitiva que é necessária, com a firmeza necessária, armada? Policiar, muitas vezes, nós não estamos percebendo, mas estamos nos policiando e não nos vigiando. Policiar é diferente. E as palavras são as luvas do pensamento, como diz Allan Kardec. É necessário que nós sejamos vigias de nós mesmos. No movimento da autoobservação amorosa, suavidade e leveza, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Este é o comportamento que devemos ter para conosco mesmos. Não de exigir uma perfeição que não está ao nosso alcance ainda. E nem que nós deixemos de errar. Não. Mas suavidade, leveza. Aprendei comigo, essa é a proposta. Conhecendo a verdade, refletindo sobre ela, para que possamos viver a proposta de Jesus. Então, para lidar com os conflitos, com as negatividades, nós temos 3 escolhas. 2 delas bem desequilibradas e uma equilibrada. A primeira forma desequilibrada é dar guarida aos conflitos. De que forma? Uma tentativa de abafar a consciência, de enganar. Alguma coisa aconteceu, não, deixa, é normal. Eu errei mesmo, mas não tem problema não. Não é isso. A proposta não é se enganar, e nem se anular, e nem enganar o outro, e trazer o conflito para dentro de si e não trabalhar com ele. Não, isso não resolve em nada. A segunda forma também desequilibrada de lidar com as negatividades é negar, reprimir, cai na autoexigência, gera conflitos e mascaramento. E não resolve. E a forma equilibrada de lidar com os conflitos é a transformação de pensamentos. Quantas vezes a gente escutou falar no Centro Espírita a respeito de reforma íntima? Quantas vezes vamos escutar ainda a autotransformação moral para melhor, transformando sentimentos, comportamentos negativos em amigos nossos, porque podemos aprender com eles e transformá-los em virtudes. Então, a única forma, não tem segredo, não tem novidade, é agirmos com amorosidade para conosco. Porque senão não teremos como agir amorosamente para com as pessoas que convivem conosco, e no caso do Centro Espírita principalmente. Diante dos conflitos, temos situações desnecessárias e situações necessárias. Por exemplo, situações necessárias. Os conflitos estão instalados. O que eu posso fazer com ele? Me punir, me castigar, falar que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu nunca mais vou pegar serviço no Centro Espírita para ajudar ninguém, que eu não presto? Podemos fazer isso conosco mesmos? Podemos. Porque temos livre-arbítrio. Liberdade é uma das leis de Deus. Mas não devemos. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vejamos. 2 irmãos vivendo com o pai. O mais novo fala, pai, me dá minha parte da herança, que já é uma grande ousadia, principalmente naquele tempo de Jesus. Porque até pouco tempo atrás, o pai olhava, o filho obedecia. Hoje em dia está meio invertido isso, tem que falar um pouco mais. Mas naquele tempo, vira uma pessoa e fala, pai, me dá minha parte que eu vou pegar e vou embora, vou gastar. Uma grande ousadia e até um desrespeito. E o pai justo deu a parte que cabia àquela pessoa. E o filho mais novo pegou tudo e foi embora. Torrou a grana. Gastou tudo nas baladas, na esbórnia, na prostituição, nos gozos dos bens materiais. E o dinheiro acabou. O dinheiro não tolera absurdos.
maus cuidados, e o dinheiro acabou. O que aconteceu com essa pessoa? Que tinha uma vida confortável na casa de seu pai, com empregados, com conforto alimentar, com conforto no vestuário. Foi comer bolotas que eram jogadas para os porcos. O resto. Naquele tempo, os porcos não comiam o que comem hoje aí, nas criações atuais. Comiam lixo, lavagem, tudo que não prestava para os outros. E ele foi comer disso. Então estava no fundo do poço e pensou: nem os empregados do meu pai passam por isso. Lá eles têm salário justo, trabalham, vivem com suas famílias. Nesse estado que eu estou no pior estado possível que uma pessoa pode chegar. Mas eu vou me encher de coragem e vou ter com meu pai. E vou pedir que ele me aceite de volta, não como filho, mas como empregado, talvez. Então vejamos bem, o que esse jovem fez nesse momento? Caiu em si e tomou uma decisão de assumir o erro e ter encontro com seu pai, que o acolheu, porque era um filho que morreu e estava vivo, apesar da inveja do filho mais velho que estava ali ao lado. Mas o que nós queremos trazer aqui é que quando existem conflitos, é necessário que muitas vezes nós caiamos em si. O que eu posso aprender com esse conflito? O que eu posso aprender com esse relacionamento que não está bem alinhado aqui no centro espírita ou na minha família? São conflitos necessários para que nós possamos evoluir. Não são agradáveis, mas são importantes para nós. Agora, existem outros conflitos que são desnecessários. Desnecessários e nós colocamos em nossas vidas. Por quê? Porque não fizemos o trabalho ainda da autovigilância, do autoconhecimento e de se harmonizar consigo mesmo. Tem uma passagem do Evangelho que diz muito claramente: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça de o teu adversário te levar ao juiz, e o juiz te levar ao oficial, e o oficial te lançar à prisão. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Quando nós ouvimos isso, nos dá a impressão assim: olha, eu sou espírita, né? Sei que depois da morte é pior ter um inimigo, então vou ficar de bem com essa pessoa logo, que está difícil aqui de relacionamento, porque se virar um inimigo do lado de lá, pode virar um obsessor meu, não é? Muitas vezes pensamos assim. Faz sentido, mas não é essa a profundidade da interpretação evangélica. Reconcilia-te depressa. O que Jesus quer dizer conosco? Como diziam os titãs nos anos 80, o que passou, passou. Daqui para melhor, só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Reconcilia-te depressa. O tempo é um empréstimo divino para que possamos bem aproveitá-lo. Façamos análises diárias, ou noturnas, ou periódicas que sejam. Será que estou utilizando bem o tempo que Deus me emprestou? Para reconciliar depressa com os meus adversários. E onde estão os adversários? Quando Francisco de Assis nos propõe: onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Aonde que está o ódio? O egoísmo e o orgulho. Se não dentro de nós. E nós permitimos que esse ódio, que esse orgulho, que esse egoísmo, que essa treva ocorra naturalmente nos nossos relacionamentos interpessoais. Então, que levemos amor, luz, compaixão para dentro de nós. Reconciliar depressa com os adversários internos, as paixões que nós trazemos, fruto do nosso desequilíbrio do passado, do nosso descuido. Nós temos muito descuido, muitos desequilíbrios. Reconhecemos o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, portanto. Pelo esforço, pelo empenho em domar as más inclinações, as paixões que trazemos dentro de nós. Então é fundamental reconciliar depressa com esses adversários para que possamos viver um relacionamento onde quer que nós estejamos mais saudável, mais leve, suave, como Jesus. Temos 3 instrumentos fundamentais para que possamos alcançar esse estado. A vigilância, como nós dissemos, vigilância amorosa. Não se policiar, mas se auto-observar.
e perceber os alertas, as vozes alertas dos espíritos benfeitores que falam em nossas consciências. Conciliação conosco mesmo. Acolhendo as dificuldades que trazemos, não nos punindo, mas olha, eu percebo que eu tenho raiva muitas vezes. O que eu vou fazer com essa raiva? Vou me condenar, me punir, falar que eu não posso ser nada? Vou embora do centro espírita porque eu não posso fazer nada, que eu tenho raiva? Se a raiva vier, reconheça que a raiva está vindo. Reconhecemos a raiva, acolhamos a raiva, aceitemos que ela está presente em nossas vidas ainda, e vai acontecer muitas vezes. E vamos trabalhar isso amorosamente, levando paz, harmonia, desenvolvendo as virtudes que transmutam a raiva. Vigilância, conciliação interna e a oração. Como é importante orar. Como é importante orar no centro espírita, mas também na família, no evangelho do lar, no trabalho. Como é importante que os médicos orem para que possam ser instrumentos dos bons espíritos no seu trabalho. Como é importante que os enfermeiros continuem orando para atender as pessoas, sobretudo nessa época de pandemia. Como é importante a oração em todos os momentos da nossa vida, para agradecer, para pedir com prudência, com sabedoria, para viver em estado de louvar a Deus pelo esforço em domar as más inclinações. Temos muito a fazer. Temos muito a fazer no nosso mundo interior, no nosso centro espírita. 39 anos, seara de luz. É pouco diante da eternidade. Muito já foi feito, mas tem acolhido tantas pessoas dos dois lados da vida. Porque um centro espírita, quando é criado na Terra, já existia antes no mundo espiritual. E é um ponto de luz, é a ponte que se liga do mundo material para com o mundo espiritual. Quanta coisa ainda por ser produzida, mas depende do nosso esforço, do nosso empenho. Ninguém muda num passe de mágica. Mas é possível trabalhar e trabalhar com Jesus. Por mais que esteja difícil, o fardo se torna mais leve. E Ele conta conosco. Que Jesus nos abençoe, uma alegria, uma gratidão enorme poder estar aqui compartilhando nesse momento. Muita paz a todos. Foi um prazer ter você conosco, trazendo essas palavras tão sábias, né, e tão reconfortantes, edificantes, inspiradoras, enfim. Foi um prazer realmente ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que você esteja mais vezes presente e em todos os aniversários do Seara que estão por vir aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Ruth. Satisfação total, viu? Conte com a gente aqui. Se encontrar mais vezes. Fica com Deus. Nós todos. E agora nós vamos assistir ao vídeo o segundo depoimento de um outro trabalhador muito querido também, que é o Eduardo Botti. Fiquem com o vídeo, então. Vamos lá. Bom, eu gostaria de contar os episódios, né, assim, que levaram a eu começar a frequentar o Centro Espírita Seara de Luz. Era o ano de 1990. Então, eu já havia me graduado em engenharia e, de fato, já fazia 4 anos de formado. E, então, eu comecei a sentir diferente. Porque eu comecei a me perguntar assim, o que me faltava. E alguns sabem, eu nasci num lar espírita. Meus avós já eram espíritas, um caso muito diferente. Tanto por parte de mãe e parte de pai, meus avós já eram espíritas. E então, na época da faculdade, eu frequentava a mocidade do Centro Espírita Divino Mestre. E uma semana da família, pode ser que seja a primeira semana da família, nós não tivemos atividades da mocidade para que todos os jovens pudessem ir à palestra da Semana da Família. E aquele dia, aquela noite, a palestra aconteceu num centro minúsculo.
E depois eu vim a saber, era o Centro Espírita Seara de Luz. E então eu participei da palestra, e depois da palestra eu me lembro bem que Dona Elza, a esposa do seu Joel, Dona Elza Faria, ela serviu chá. E eu preciso dizer a todos que o sentimento de acolhimento que eu vi naquele dia me fez, de fato, perceber que eu estava em família. E então, eu morava no CTA nessa época e, muito honestamente, o que eu conhecia de São José me permitia ir até o Centro Espírita Divino Mestre. Não muito mais do que isso. E então, alguém teve que me acompanhar para eu sair dali e voltar ao CTA. Eu não tinha muita ideia qual era a distância. Eu me lembro que nós fomos a pé do Centro Espírita Seara de Luz até o CTA. Então, eu gravei isso, né, assim, que aquele centro que eu me senti absolutamente em casa, um ambiente de família, era perto do CTA. E numa feira do livro, eu recebi o roteiro de Casas Espíritas e eu fui um a um, entendendo a distância que o centro tinha, né, em relação ao CTA, até que eu identifiquei o Centro Espírita Seara de Luz. E numa sexta-feira, então, eu fui, na época meu primo morava comigo, fomos eu e meu primo até a nossa primeira reunião, numa sexta-feira, do Centro Espírita Seara de Luz. E aquilo foi o início de uma epopeia, porque eu fui relativamente assíduo na sexta-feira. Em 91, aí sim eu fui assiduamente. Em 92, eu comecei a participar dos estudos da segunda-feira, no Ceará. E aí, no fim de 92, o presidente do Centro Espírita do Ceará era o Caio. E o Caio pediu para eu ajudar a fundar a mocidade do Ceará. Então, foi daí que nasceu a primeira versão da mocidade. Era uma mocidade cheia de cabelos brancos, né? Assim, porque como vocês sabem, eu nasci de cabelos brancos, né? Então não conta. Mas o Zé Nunes participava com a gente, Ângela, Fátima Garcia, e alguns jovens. Não que não fôssemos jovens. E a partir dali, né, assim, uma boa parte do meu tempo livre, eu me dediquei voluntariamente e prazerosamente ao Centro Espírita Seara de Luz, a quem a todos vocês eu agradeço imensamente terem permitido e eu então cooperasse junto a todos vocês. Muito obrigado. Muito bem. Nós tivemos agora o nosso último depoimento, mas não menos importante, e, como sempre, palavras inspiradoras para aqueles que estão há menos tempo no Ceará, como é o meu caso, faz com que nós desejemos ter histórias tão bonitas e tão inspiradoras para contar, quem sabe, nos próximos eventos, nos próximos aniversários.
né, esperando realmente que possamos fazer parte da história dessa casa que é tão querida e composta de pessoas tão valiosas, né? Tanto para o trabalho espírita, tanto para o trabalho da casa, como também para nós que frequentamos o Centro Espírita Seara de Luz. Foi um grande prazer receber a contribuição desses amigos, desses companheiros de trabalho. E agora nós vamos colocar, na verdade eu quero chamar o Vitor, que é um outro grande amigo e trabalhador da casa também, que contribui, dentre outras atividades, com a mocidade. E por isso ele vai fazer a apresentação, vamos dizer assim, do vídeo que foi criado pela mocidade, pela juventude da nossa casa, com a participação dele, inclusive. Então, Vitor, é com você. E depois ele vai ficar, perdão, o Vitor depois faz a nossa prece de encerramento. Então, antes de terminar, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante esses dias comemorativos, durante todo o mês de outubro. Agradecer àqueles que fizeram a doação para a nossa campanha de brinquedos, desculpa, dizendo que amanhã nós estaremos com o nosso último plantão lá no Seara para receber as contribuições, né, da campanha, e dizer que eu espero que logo, logo estejamos todos pessoalmente juntos novamente na nossa casa. Foi um prazer tê-los conosco, uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, Ruth. E esse vídeo foi montado, né, por toda a mocidade espírita do Seara de Luz, e com os créditos para a nossa querida Marina, que foi quem fez a edição do vídeo, né, mas todos da mocidade também participaram. Então, deixamos com vocês aqui o vídeo da música que chama-se Acreditar. Espero que gostem. E esse amor que sopra junto com tempo me faz sentir o bem em cada um de nós, percebendo o bem, nunca desistir de tentar, de tentar acreditar que os sonhos vão se realizar. E as estrelas podemos voar. E aí saber de nós. E aí saber de nós. Os jovens estão unidos para a mudança acontecer.
levando a bandeira de um novo amanhecer. Deus, Cristo e caridade, cada vez mais se tornando uma realidade. Nós não somos o futuro, nós somos o presente. E vamos fazer valer a unificação que pulsa no coração de forma latente. Parece até uma chama bem quente, pois somos inteligentes e por uma nação decente, lutaremos até vencer. Amigo, quando você se sente fraco ou até mesmo desestimulado, faça a Deus uma prece. Diga não em si mesmo, faça o populismo Alimente a esperança, mantenha sempre o vigor. A juventude e a beleza é a expressão máxima do amor. Para concluir nossa semana, nosso mês festivo, vamos então elevar nossos pensamentos ao amantíssimo Mestre Jesus, que é quem concede todas as bênçãos para nós, que através do seu legado inesquecível, do seu Evangelho, nos fornece o caminho que nos levará à porta estreita. Obrigado, querido amigo, por tantas bênçãos em nossas vidas, pelos esclarecimentos, pela rota segura a seguir. Pois sabemos, Senhor, que pertencemos ao teu aprisco e que juntos, Mestre, conseguiremos vencer, iluminar as sombras que habitam dentro de nós, buscando conhecer a verdade que nos libertará, alçando o voo sublime no reencontro com o Eterno, com o Pai amantíssimo e bom. Portanto, querido amigo, ampara todos os nossos queridos colaboradores desta casa de luz, que abriu as portas para que uma nova era se estabelecesse, uma era de trabalho, de união, de acolhimento. Que sejamos os ceareiros na gigantesca seara, que não nos permitamos desanimar ou esmorecer perante quaisquer dificuldades. Sigamos intimoratos na jornada proposta à nossa frente, pois só temos uma opção, a de crescer sempre, progredindo, evoluindo, com Jesus Cristo em nossos corações, em nossas atitudes, em nosso pensamento, em nossa fala. Que Ele seja o sublime guia das nossas atitudes e certamente seremos felizes. Muito obrigado, queridos irmãos da espiritualidade superior, que nos amparam sempre. Pioneiros no trabalho da divulgação, da implantação da doutrina espírita em São José dos Campos.
E este trabalho que agora rende frutos e que nos conclama à continuidade, à perseverança sempre. Sê conosco, amado amigo, e que a tua paz nos envolva agora e por todo sempre. E que assim seja. Que o nosso amado Mestre Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado por acompanhar a transmissão. E que Jesus nos ampare agora e sempre.